tudo bem com vocês? Então, esse vídeo aqui é para dar continuidade naquele vídeo que eu tava falando sobre os 90 dias em Portugal. Porque eu gostei bastante da interação de todos vocês. Teve uma pessoa assim que ficou um pouco irritada, né? Falando que eu tenho uma vida medíocre, né? Vida miserável. Só quero ostentar que estou na Europa. Então eu vou resumir um pouquinho da minha vida como era no Brasil. Tinha uma vida razoavelmente bacana, né? Tinha um apartamento, tinha carro. A gente tinha uma distribuidora que a gente vendia produtos para salões, assim, ganhava um dinheiro bacana. Mas para quem sabe que vive no Brasil, você pode ganhar 6 salários mínimos, né? A gente trabalhando por conta, você ganhando bem. Mas aí tu bota na ponta do lápis, né? Pessoa tirando, um casal ganhando, né? Vamos dizer, 6 salários mínimos. E ele tendo que bancar gasolina. Tu imagina para quanto que essa renda já cai, né? E não só isso. O mercado no Brasil a gente sabe que tá caríssimo. E não só questão financeira, porque assim, querendo ou não, você vive, você vai vivendo lá perto daqui, perto de lá. E para quem trabalha na rua, vamos supor, se às vezes tiver alguém aí que é Uber, ele sabe que ele ganha muito pouco porque ele tem que abastecer muito, né? E a gasolina, quando eu saí daí, tava um valor e agora ela tá muito mais, tá mais cara ainda, né? Mas assim, a gente vivia razoavelmente bem. Mas o que a gente pensava, né? A gente tinha uma filhinha pequenininha e a gente sofreu um acidente, né? Desde que a gente sofreu esse acidente, a gente ficou um pouco traumatizado com tudo, né? Porque foi um acidente de carro, foi um senhor que, porra, arrebentou a lateral do nosso carro. Graças a Deus não aconteceu nada, mas ele tinha mais de 80 anos, estava dirigindo, sem habilitação. E tipo assim, não queria saber que se dane, ele tinha dinheiro, então ele mandava. Então, da partir dali a gente começou a olhar as coisas com outros olhos. Porque não adiantava a gente ficar na rua e estar à mercê de qualquer coisa, de acidente, de violência, porque a gente sabe como é que tá a situação. E você poder estar num lugar, né? Você imagina, você viver num lugar que você não pode andar à noite sozinha, pode acontecer um assalto na sua casa. Então, a gente começou a botar muito na ponta do lápis como que a gente ia conseguir viver com isso. Se a gente vai para um lugar mais afastado, a gente não tem recursos, às vezes, para dar uma boa educação. E se a gente fica num lugar muito concentrado, onde você consegue ter todas as oportunidades de uma boa educação, o lugar é violento. Às vezes a pessoa que mora em certos lugares vai entender o que eu estou falando. Então foi uma das coisas que a gente pensou muito quando falou assim, a gente pode ir para um lugar que a gente vai ter qualidade de vida, porque não adianta a gente trabalhar igual um maluco, alucinado, correndo atrás de dinheiro e às vezes não dá e não conseguir viver o tempo necessário com a sua família, ou a gente vai para um lugar que a gente consiga viver com ordenado mínimo, né? Porque assim, aqui em Portugal funciona da seguinte forma, lógico, tudo pensando no seu custo de vida. Se você tiver um custo de vida alto, quiser morar num lugar top, um ordenado mínimo, você não consegue viver. Mas vamos supor, um casal trabalhando, cada um ganhando um ordenado mínimo e tendo o seu custo de vida normal, com arrendamento normal, gastando bacana no mercado, né? Todas as suas contas, você consegue viver bem. E no Brasil não era da mesma forma. Amo o meu país, porra, adoro. Tô apaixonada por Portugal, que as pessoas são maravilhosas. Mas por isso que a gente optou e a gente pensar, poxa, minha filha vai ter uma boa educação, né? Então isso daí acho que não tem preço. Porque infelizmente no Brasil, para você ter uma boa educação, você tem que investir no estudo particular. E no estudo particular é caríssimo. Quem tem criança no colégio particular sabe que é caro. Brincando aí é R$ 1.000 uma mensalidade. Fora material, fora tudo. Então foi uma das coisas que a gente opinou.
A gente não tá preocupado se a gente tá vindo para Portugal, tô morando na Europa. É, não estou preocupada que eu vou ficar rica. Nada, cara. Em nenhum momento eu pensei, eu não era rica no Brasil, vou vir pra cá pra ficar rica. Quero viver bem. As pessoas que estão assistindo o vídeo podem entender dessa forma. Você vem pra cá, eu assistia muitos vídeos, por isso que eu opinei, assim, eu pensei em falar, vou fazer o meu canal para poder mostrar a minha realidade. Porque às vezes vão ter pessoas que vão pensar um pouquinho como eu penso, e às vezes eu vou estar ajudando. Porque tu vê cada vídeo absurdo no YouTube, tem pessoas que são, porra, nota 10, mas tem outros que só falam abobrinha. Então, tu vê relatos de pessoa que chega aqui com 400 euros, 600 euros. Para mim, eu acho loucura, porque você está imigrando, você está chegando num país novo e você não sabe de nada. Então, acho doideira. Então, você tem que vir com recurso financeiro, estudar bem para onde você vai e pensar. Se você for para um lugar grandão, tipo, vou te dar o exemplo que eu estava no Porto. Você fala, eu quero morar no Porto. Cara, se tu conseguir às vezes achar um T1, vamos falar um T1, por 500 euros, sem fiador, tu conseguir alugar, ele só te pedir 3 rendas, porra, vai que tá barato. Mas você lembra que você vai ter que trabalhar bastante, porque o ordenado mínimo você não vai conseguir pagar todas as contas que você necessita. Ou você vai para um lugar mais afastado, vai ter um arrendamento com valor bacana e você vai conseguir viver bem, mas assim, às vezes você não vai ter tantas opções de empregos, né? Mas às vezes, quando você está num lugar grandão, você também não tem tantas opções de empregos, porque às vezes eles vão te pedir o inglês, por ser uma cidade turística, dependendo do lugar. Se você for trabalhar num restaurante da vida na Ribeira, tem que ter o inglês. Como é que você vai atender os turistas? Pode ser que te aceitem sem inglês, mas pode ser que não, né? Então, assim, eu vim preparada para tudo isso. E quando eu falo que eu corro atrás dos cêntimos, realmente, eu vejo que os portugueses são assim aqui, independente de é a vida normal deles. Eles brigam por causa de cêntimos, quando às vezes eu vou pelo mercado e vamos supor, aumentou a carne lá, eles brigam, mas semana passada tava não sei quanto, 5 cêntimos de diferença, eles reclamam. Então acho que a gente tem que ter isso, não é só porque eu tô aqui não, mas acho que em qualquer lugar. Porque faz diferença depois no teu orçamento, porque aqui cada dinheirinho vale de verdade, né? Porque moeda não, moeda você consegue comprar as coisas no mercado. Mas eu corro atrás mesmo. E a questão do pão, que o pão foi polêmico, que falaram que eu não comia. Gente, eu como pão todo dia. O pão francês, que eu botei como pão francês, eu não como isso todo dia, porque é caro. Eu só como no final de semana, às vezes sábado e domingo, ou às vezes só domingo, mas os outros dias eu como pão de forma todos os dias, bonitinha. Meu café da manhã é tão bom quanto o do Brasil. Eu vou te falar que é até melhor, porque lá no Brasil, de manhã eu não tomava iogurte e nem queijo, porque o queijo quando eu saí de lá tava quase R$ 50 o quilo. Então aqui é barato e eu compro. Mas assim, é só essa questão que eu queria trazer para vocês. E gostei muito que eu vi relatos de pessoas que já moram há 20 anos, são brasileiros, já fizeram a vida deles aqui, os filhos e tal, tem netos portugueses e tudo isso. De um português me dando altas dicas, de um rapaz que também trabalha no talho, falando também. O que acontece? Meu esposo é eletricista, mas uma das profissões, né? Mas aqui pedem muito, assim, é uma procura gigantesca, mas às vezes são lugares longe, pra gente fica difícil por não ter carro. Então ele tá no talho por enquanto. É bom que ele agrega mais uma profissão para ele. E é uma profissão também que quase não tem aqui, você não consegue achar. Então, assim, o salário dele, né, daqui a um tempo, daqui a 1 ou 2 anos, né, conforme ele for trabalhando, pode chegar até 2.000 euros. Então, é um salário bom pra cacete. E tipo assim, uma pessoa que ganha 2.000 euros aqui em Portugal, quem tá assistindo sabe, eu não tô falando bobagem, ganha-se muito bem.
Dá para ela viver muito bem mesmo, porque assim, aqui o dinheiro tem valor. Teve muito aumento? Teve. Por causa da guerra, ainda teve mais aumento ainda. Depois que eu cheguei aqui, né, que já tem 3 meses, teve muitas coisas que tiveram diferenças absurdas. Mas você consegue fazer todas as suas continhas, né, com ordenado mínimo. Lógico, você não vai esbanjar, igual eu estava falando, mas você não vai comer mal, você não vai passar fome, você não vai ter uma vida medíocre, nada disso. Você tem que correr atrás de preço. A única coisa assim que eu não consegui ainda dar sorte aqui é carne vermelha. A carne vermelha é um pouco diferente do Brasil. E ela é um pouquinho mais cara também, mas aí a gente tem várias opções aqui. Tem o peru, tem peixe, frango, tem as outras carnes também, que é coelho, tem aqui na minha região tem muito o anho, né? Que é o filhote da ovelha, se eu não tô falando bobagem. Filhote da ovelha. Então, eles têm essas outras opções. Essas duas carnes eu ainda não comi, nem o coelho, nem o anho. Não. Só se eu fosse, às vezes, num lugar para me comer, mas eu ainda não fiz. Mas fora isso, tem todas as frutas, todos os legumes daqui, né? Porque não tem tantos legumes quanto no Brasil, mas assim, a gente tem muito congelado, né? Que no Brasil era o olho da cara você comprar ervilha congelada, brócolis congelado. Então aqui é super barato, então você consegue comprar de boa, então você consegue fazer uma alimentação bacana também. Cereais, café, leite, tudo normal. Você vive do mesmo jeito. A única coisa falando é que tem que poupar. Porque assim, como eu falei, eu quero às vezes ajudar pessoas que vêm até mim e perguntam: e se eu for, você acha que eu vou com quanto? Aí, tipo assim, eu não vou falar o valor que a pessoa tem que vir, eu falar que você conseguir o maior valor possível para você não passar aperto, que antes sobrar do que faltar. E você vê bem para onde você quer ir. E se eu fizer um relocation? É dinheiro que você também paga. Às vezes um relocation aí brincando é 800 conto. Então já sai. Fora que você tem que pagar, né, pros arrendamentos. Porque quando você vai alugar qualquer outro apartamento, falando aqui comigo, eu consegui alugar foram 2 rendas. Ela pediu só 2 rendas para mim entrar. Porra, bacana. Mas vamos supor, eu vi apartamentos no Porto que me estavam pedindo no mínimo 1 ano de renda. E tipo assim, esse 1 ano de renda, tu vai falar assim, eu vou dar 1 ano de renda, mas eu não vou precisar mais pagar, né? Eu já paguei 1 ano e vou ficar tranquila nesse 1 ano. Não. Você continua pagando, porque aquilo dali é como se fosse uma confiança por você não ter fiador. Então você tem que ter dinheiro também, porque vamos supor que você conseguiu aí o melhor cenário, um T1 de 500 euros. Vamos ser 6 mil euros que você tem que dar. Aí você deu 6 mil euros. Mas aí mês que vem tu tem que começar a pagar os teus 500 de novo. E seu apartamento não tem nada, tu tem que mobiliar ele. O mínimo tu tem que ter pelo menos uma cama para tu dormir, porque dormir no chão é cruel, eu sei que é tenso, mas você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Como eu falei, o meu sonho era ter ficado no lugar que eu tinha tudo. Tivesse um metro, comboio, autocarro, todos os transportes, Uber, tudo de modo fácil, mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Aí você me fala assim, mas você quer sair? Teve alguém que me perguntou, mas você tem vontade de sair daí? Por enquanto, não. O que acontece? Aqui, essa questão do emprego, né, é um problema, né, às vezes por estar longe. Mas daqui a uns meses, eu posso comprar um carro. Eu comprando um carro e conseguindo a minha autorização para me dirigir, né, internacional, vai ser top, porque aí eu vou conseguir locomover, pelo menos ir até o comboio,
ou às vezes ir para um lugar para pegar outro autocarro. Eu não quero pegar um carro para me ficar dirigindo alucinadamente em Portugal. Não, é só para eu poder locomover em espaços, né, coisa rápida. Porque quando eu vou para o centro, daqui que é 20 minutos, que é em Marco, eu consigo tudo, é tudo mais fácil. Mas aqui eu tenho o posto de saúde, é muito perto, não chega a ser nem 2 minutos da minha casa, 1 minuto a pé, é muito rápido. Tenho todos os colégios para minha filha, né? Desde o jardim de infância, aí depois ela vai pulando, é tudo pertinho. Então eu tenho tudo de modo mais fácil. E lembrando que quando a gente está em cidades menores, você consegue tudo com mais facilidade. Eu tenho uma conhecida que ela está numa outra cidade que eu esqueci o nome, mas é uma cidade perto de Lisboa. O filho dela, ela tem 2 crianças. Ela tem um filho de 9 e tem uma filha de 3 ou 4. Ela chegou em março, ela não conseguiu vaga para pequenininha. Ela vai ver se consegue só em setembro. Então, dependendo do lugar, você não consegue. O menino conseguiu. Aqui, eu não consegui porque não está ainda no ano letivo e tal. Eles vão abrir uma exceção para a Lívia, porque ela ainda não tem 3 anos. Ela vai ter, quando for em setembro. Oi? Eu sei, meu amor. Ela vai ter 2 anos e 5 meses. Então, eles vão abrir a sessão para ela conseguir essa vaga. Ela já é grandinha, ela já consegue fazer... Ela já nem usa mais fralda, então vai ser mais fácil. Então, quando você está num lugar muito maior, essas coisas você consegue com mais dificuldade. Então, por isso que você tem que botar tudo na ponta do lápis. E eu gosto muito da cidade. A cidade é muito boa. Meu marido sai... Às vezes fica o dia inteiro, chega em casa às 9 horas da noite, ele vai tranquilo, volta, sabe, que não vai acontecer nada, porque o lugar é muito, muito tranquilo. Muito tranquilo. Depois que eu cheguei aqui, tu não vê assim, lógico, não vou falar que o país não tem nada, de vez em quando acontece alguma coisa, quando tu vê no jornal, alguém matou fulano, alguém sequestrou fulano. Eu já vou jogar bola. E você consegue, você vê, vou falar que é tudo um mar de rosas, mas assim, não tem nem comparação como era no Brasil, sabe? Até quando eu paro para me assistir jornal, eu fico desesperada. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Agradeço muito aí a galera que tá seguindo, que tá curtindo, que tá comentando. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pelos votos. Vou fazer questão de sempre estar contando todas as novidades, tudo que está acontecendo, tá? E pra galera que não gosta, eu vou contar do mesmo jeito, tá? Mas pode comentar, eu não ligo não, pode falar, né? Pode falar o que você pensa. Lógico, não me xinga, nada disso, né? Mas é vida que segue, cara. Cada uma com a sua questão de opinião e vamos embora, tá? Pode seguir, pode curtir, pode interagir. E mais uma vez, muito obrigado, tá? Um beijão e tchauzinho!